A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Estamos na leitura do capítulo 4, parte 1 de 2, da página 71 a 82. A transmissão da luz divina à alma. Demonstração de que uma luz divina e sobrenatural, diretamente transmitida à alma pelo Espírito de Deus, é uma doutrina bíblica e também racional. Por Jonathan Edwards, pregado no ano de 1734. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Mateus 16, 17. Cristo diz essas palavras a Pedro quando este professa sua fé nele como Filho de Deus. O nosso Senhor estava perguntando aos seus discípulos quem os homens diziam que ele era. Não que ele precisasse ser informado, mas apenas para apresentar-se e abrir espaço ao que aconteceria em seguida. Eles respondem que alguns diziam que ele era o João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Assim, quando o haviam relatado quem os outros diziam que ele era, Cristo lhes perguntou quem eles diziam que ele era. Simão Pedro, sempre zeloso e impetuoso, foi o primeiro a responder, prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta ocasião, Cristo diz a ele e sobre ele no texto em que podemos observar. Letra A. Que Pedro é declarado abençoado neste relato. Bem-aventurado és, abre aspas, tu és um homem feliz por não ignorares que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és distintamente feliz. Outros são cegados e têm apreensões sombrias e iludidas, como relataste. Alguns pensando que eu sou Elias e alguns que sou Jeremias, e uns uma coisa e outros outra, porém nenhum deles pensando corretamente. Todos enganados. Feliz és tu por teres discernimento para saber a verdade no tocante a isso. Fecha aspas. Letra B. A sua felicidade declarava a evidência disto. Isto é, que Deus e somente Ele havia revelado isso a Pedro. Essa é uma evidência desse discípulo ser bem-aventurado. Primeiro, por mostrar o quão mais do que os outros ele era peculiarmente favorecido por Deus. Como se dissesse, abre aspas, quão altamente favorecido és tu, que os outros sábios e grandes homens, os escribas, fariseus e governantes e a nação em geral são deixados em trevas para seguirem suas próprias apreensões equivocadas. E que tu sejas escolhido, por assim dizer, pelo nome, para que meu Pai Celestial derrame seu amor sobre ti, Simão Barjonas. Isso demonstra que és bem-aventurado por seres o objeto do amor distintivo de Deus. Fecha aspas. Segundo, isso evidencia também a sua bem-aventurança, pois sugere que esse conhecimento está acima de qualquer coisa que carne e sangue possam revelar. Abre aspas. Esse é um conhecimento que só o meu Pai Celestial pode dar. É demasiadamente elevado e excelente para ser transmitido pelos meios usados para os outros conhecimentos. Tu és bem-aventurado por saberes o que só Deus pode te ensinar. Fecha aspas. A origem desse conhecimento é aqui declarada tanto negativa quanto positivamente. Positivamente, por Deus ser aqui declarado seu autor. Negativamente, por ser declarado que a carne e sangue não o haviam revelado. Deus é o autor de todo e qualquer conhecimento e entendimento. Ele é o autor do conhecimento obtido pelo aprendizado humano. Ele é o autor de toda a prudência moral e do conhecimento e habilidade aplicados pelos homens aos seus afazeres seculares. Assim é dito acerca de todos os que em Israel tinham coração sábio e habilidade em bordar. Que Deus o encheu com o espírito de sabedoria. Êxodo 28, 3. Deus é o autor de tal conhecimento, contudo, a carne e o sangue também o revelam. Os homens mortais são capazes de transmitir o conhecimento das artes e ciências humanas, assim como habilidade em assuntos temporais.
Deus é o autor de tal conhecimento por esses meios. Carne e sangue são empregados como sua causa indireta ou secundária. Ele o transmite pelo poder e influência dos meios naturais. Porém, esse conhecimento espiritual mencionado no texto é aquilo de que Deus e ninguém mais é o autor. Ele o revela, carne e sangue não o revelam. Ele transmite esse conhecimento diretamente, não fazendo uso de qualquer causa natural intermediária, como faz com outros conhecimentos. O que havia passado no discurso anterior fez Cristo observar isso naturalmente, porque os discípulos vinham contando como os outros não o conheciam, e como eram geralmente equivocados a respeito dele, e divididos e confusos em suas opiniões a esse respeito. Porém, Pedro declarara sua absoluta fé de que ele era o Filho de Deus. Ora, era natural observar como não foram carne e sangue que haviam revelado isso a ele, e sim Deus, porque se esse conhecimento dependesse de causas ou meios naturais, como veio a ocorrer que eles, um grupo de pescadores pobres, homens analfabetos e pessoas de baixa escolaridade alcançaram o conhecimento da verdade, enquanto os escribas e fariseus, homens mais privilegiados, com maior conhecimento e sagacidade em outras questões, permaneciam na ignorância? Isso só pode ser devido à graciosa influência distintiva e revelação do Espírito de Deus. Portanto, a partir dessas palavras, o tema do meu presente discurso é doutrina. Existe algo como uma luz espiritual e divina transmitida diretamente à alma por Deus, cuja natureza é diferente de qualquer outra obtida por meios naturais. E a respeito disso, eu desejo 1. Mostrar o que é essa luz divina. 2. Como ela é concedida diretamente por Deus e não obtida por meios naturais. 3. Mostrar a verdadeira doutrina e então concluir com esse breve avanço. Número 1. Desejo mostrar o que é essa luz divina e para isso explanar, em primeiro lugar, resumidamente, o que ela não é. Aqui está. 1 de 1. As convicções que os homens naturais podem desenvolver acerca de seu pecado e miséria não são essa luz espiritual e divina. Os homens em estado natural podem ter convicções da culpa que recai sobre eles, da ira de Deus e de seu risco de vingança divina. Tais convicções provêm da luz ou sensatez da verdade. Assim, o fato de alguns pecadores terem maior convicção de sua culpa e miséria do que os outros se deve a alguns terem mais luz ou mais apreensão da verdade do que os outros. E essa luz e convicção podem ser provenientes do Espírito de Deus. O Espírito convence os homens do pecado. Contudo, a natureza está muito mais interessada neste do que na transmissão daquela luz espiritual e divina mencionada na doutrina. Ela provém do Espírito de Deus somente como auxiliar de princípios naturais, para não infundir novos princípios. A graça comum difere da especial por influenciar apenas ajudando a natureza e não transmitindo graça ou concedendo qualquer coisa além da natureza. A luz obtida é totalmente natural, ou em nada superior ao que a mera natureza alcança, embora mais desse tipo seja obtido do que seria se os homens fossem totalmente deixados por sua própria conta. Em outras palavras, a graça comum somente ajuda as habilidades naturais da alma a fazerem isso mais plenamente do que fazem por natureza, pois a consciência natural ou a razão tornará por mera natureza um homem consciente da culpa e o acusará e o condenará quando errar. A consciência é um princípio natural aos homens. A obra que ela faz naturalmente, ou por si mesma, é dar uma apreensão do certo e do errado e sugerir à mente a relação existente entre estes e uma retribuição. Nas convicções que às vezes os homens não regenerados possuem, o Espírito de Deus ajuda a consciência a fazer essa obra em um grau maior do que se eles fossem deixados por sua própria conta. Ele a ajuda contra o que tende a estupidificá-la e obstruir seu exercício. Porém, na obra renovadora e santificadora do Espírito Santo, são moldadas na alma as coisas que estão além da natureza e das quais nada há de semelhante na alma por natureza. Elas são trazidas à existência na alma por hábito e segundo uma constituição declarada, ou lei que estabelece tal fundamento
para o exercício em um curso contínuo, como é chamado um princípio da natureza. Não somente os princípios remanescentes são auxiliados a realizar sua obra de maneira mais livre e plena, mas são restaurados os princípios que foram totalmente destruídos pela queda. Daí em diante, a mente exerce habitualmente os atos de que o domínio do pecado a tornou totalmente destituída, tanto quanto um corpo morto é destituído de atos vitais. O Espírito de Deus age de maneira muito diferente conforme o caso. Ele pode de fato atuar sobre a mente de um homem natural, mas age na mente de um santo como um princípio interior vivificante. Ele atua sobre a mente de uma pessoa não regenerada como um agente exterior e ocasional, porque atuando sobre as pessoas não se une a elas, pois não obstante todas as influências às quais elas possuem estar sujeitas, ainda são, entre aspas, sensuais, não tendo o espírito. Judas 19. Ele se une, porém, à mente de um santo, toma-o como seu templo, atua e o influencia como um novo princípio sobrenatural de vida e ação. Existe esta diferença de que o Espírito de Deus, ao atuar na alma de um homem piedoso, exerce e se comunica ali em sua própria natureza. A santidade é a natureza peculiar do Espírito de Deus. O Espírito Santo opera na mente dos piedosos, unindo-se a eles, vivendo neles e exercendo sua própria natureza no exercício das faculdades deles. O Espírito de Deus pode agir sobre uma criatura e ainda assim comunicar-se não agindo. Ele pode agir sobre criaturas inanimadas, como o Espírito de Deus pairava por sobre as águas no início da criação. Assim, ele pode agir sobre a mente dos homens de muitas maneiras e comunicar-se, não mais do que quando age sobre uma criatura inanimada. Por exemplo, ele pode estimular pensamentos neles, ajudar seu raciocínio e compreensão naturais, ou ajudar outros princípios naturais, e isso sem qualquer união com a alma. Porém, pode agir, por assim dizer, como que sobre um objeto externo. Porém, ao agir em suas santas influências e ações espirituais, o Espírito de Deus atua por um modo peculiar de comunicação de si mesmo, de modo que o sujeito é, então, denominado espiritual. 1.2. A luz espiritual e divina não consiste em qualquer impressão feita sobre a imaginação. Ela não é uma impressão na mente, como se alguém visse algo com os olhos físicos. Não é uma imaginação ou ideia de uma luz externa ou glória, ou qualquer beleza de forma ou semblante, ou um esplendor ou brilho visível de qualquer objeto. A imaginação pode ser fortemente impressionada por tais coisas, mas isso não é luz espiritual. De fato, quando tem uma descoberta vívida de coisas espirituais e é grandemente afetada pelo poder da luz divina, a mente pode afetar muito a imaginação, e provavelmente o faz muito comumente, de como que as impressões de beleza ou brilho exterior possam acompanhar essas descobertas espirituais. Contudo, a luz espiritual não é essa impressão sobre a imaginação, e sim algo muito diferente dela. Os homens naturais podem ter impressões vívidas em sua imaginação, e nós não as podemos determinar. Porém, o diabo que transforma em anjo de luz pode provocar imaginações de beleza exterior ou glória visível, de sons e discurso e outras coisas semelhantes, mas essas são coisas de natureza muitíssimo inferior à luz espiritual. 1.3. Essa luz espiritual não é sugestão de todas verdades ou preposições, não contidas na palavra de Deus. Essa sugestão de novas verdades ou doutrinas à mente, independentemente de qualquer revelação antecedente dessas proposições, seja verbal ou escrita, é inspiração, tal como os profetas e apóstolos tinham e como alguns entusiastas fingem ter. Porém, essa luz espiritual de que estou falando é bem diferente de inspiração. Não revela uma nova doutrina, não sugere uma nova proposição à mente, não ensina algo novo de Deus, de Cristo ou de outro mundo não ensinado na Bíblia. Somente dá a devida apreensão das coisas ensinadas na palavra de Deus. 1.4. Não é todo o ponto de vista comovente que os homens têm sobre a religião que representa uma luz espiritual e divina. Por meros princípios da natureza, os homens são capazes de comover-se por coisas que têm uma relação especial com a religião.
tanto quanto por outras coisas. Por mera natureza, uma pessoa pode, por exemplo, ser suscetível de comover-se com a história de Jesus Cristo e os sofrimentos que ele foi submetido, bem como qualquer outra história trágica. Ela pode comover-se mais pela história devido ao interesse que concebe que a humanidade tenha. Ela pode comover-se mais pela história devido ao interesse que concebe que a humanidade tenha. Sim, ela pode comover-se com a história sem nela acreditar, assim como um homem pode comover-se com o que lê em um romance ou vê encenado em uma peça teatral. Ele pode comover-se por uma descrição vívida e eloquente de muitas coisas agradáveis que tratam do estado dos benditos do céu. Da mesma maneira que sua imaginação pode comover-se com uma descrição romântica do encanto da terra das fadas ou algo parecido. E essa crença comum da veracidade das coisas da religião, que as pessoas podem ter recebido por formação educacional ou de outro modo, pode ajudar a fomentar a sua comoção. Nós lemos nas Escrituras acerca de muitos que foram fortemente tocados por coisas de natureza religiosa, que não obstante são ali representadas como totalmente desprovidas de graça. Muitos deles eram homens muito doentes. Uma pessoa pode, portanto, ter visões comoventes das coisas da religião e ainda assim ser muito desprovida de luz espiritual. A carne e o sangue podem ser os responsáveis por isso. Um homem pode dar a outro uma visão comovente das coisas divinas apenas com uma simples ajuda, mas só Deus pode dar-lhes o discernimento espiritual delas. Agora, em segundo lugar, eu passo a mostrar positivamente o que é essa luz espiritual e divina. Ela pode ser assim descrita, um verdadeiro senso da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus, e uma convicção da verdade e realidade delas decorrentes. Essa luz espiritual consiste primariamente no primeiro destes, isto é, uma verdadeira percepção e apreensão da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus. A convicção espiritual e salvadora da verdade e realidade dessas coisas provém de tal visão de sua luz divina, excelência e glória, de modo que essa convicção de sua verdade é um efeito e consequência naturais dessa visão de sua glória divina. Nisto, portanto, há luz espiritual. Letra A. Um verdadeiro sentido da excelência divina e superlativa das coisas da religião. Um senso real da excelência de Deus e de Jesus Cristo, da obra da redenção e dos caminhos e das obras de Deus revelados no Evangelho. A glória divina e superlativa nessas coisas, uma excelência de tipo muito mais elevado e natureza mais sublime do que nas outras coisas. Uma glória que as distingue enormemente de tudo que é terreno e temporal. A pessoa espiritualmente iluminada a apreende e enxerga verdadeiramente ou tem dela uma percepção tal, Vou repetir, irmãs, desculpa. A pessoa espiritualmente iluminada a aprende e enxerga verdadeiramente ou tem dela uma percepção. Tal pessoa não acredita de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas tem uma percepção da glória de Deus em seu coração. Não há apenas uma crença racional de que Deus é santo e de que a santidade é uma coisa boa. Há sim uma percepção da beleza da sua santidade. Não há apenas um julgamento especulativo de que Deus é gracioso, e sim uma percepção de quão agradável Ele é devido a isso, ou uma percepção da beleza desse atributo divino. Deus criou a mente do homem capaz de dupla compreensão ou entendimento do bem. A primeira é meramente especulativa e nocional, como quando uma pessoa julga apenas especulativamente que qualquer coisa é o que a humanidade concorda em considerar bom ou excelente, isto é algo que é geralmente mais vantajoso e entre o qual e uma recompensa a adequação semelhante. E a outra é aquilo que consiste na percepção do coração, como quando há uma percepção da beleza, simpatia ou doçura de algo, de modo que o coração sente prazer e deleite à simples ideia daquilo. Na primeira, é exercida meramente o entendimento especulativo ou a compreensão estritamente assim chamada ou referida, para que haja distinção entre ela e a vontade ou inclinação da alma.
Nesta última estão principalmente envolvidos a vontade, a inclinação ou o coração. Assim, há uma diferença entre ter, por um lado, uma opinião de que Deus é santo e gracioso, e por outro, uma percepção da beleza dessa santidade e graça. Há uma diferença entre ter um julgamento racional de que o mel é doce e ter uma percepção de sua doçura. Um homem que não conhece o sabor do mel pode ter a primeira, mas não pode ter a última, se não tiver em sua mente uma ideia do sabor do mel. Portanto, há uma diferença entre acreditar que uma pessoa é bonita e ter a percepção de sua beleza. A primeira coisa pode ser obtida por boato, mas a última somente por ver o semblante. Há uma ampla diferença entre o mero julgamento racional e especulativo, que algo é excelente, e ter a percepção de sua doçura e beleza. O primeiro reside apenas na mente, envolvendo somente especulação, mas no último está envolvido o coração. Quando o coração é sensível à beleza e encanto de algo, sente necessariamente prazer na compreensão. Em uma pessoa perceber sinceramente a beleza de algo, está implícito que a ideia dela é doce e agradável à sua alma, o que é muitíssimo diferente de ter uma opinião racional de que aquilo é excelente. Letra B. Surge dessa percepção de divina excelência de coisas contidas na palavra de Deus uma convicção de sua verdade e realidade, seja direta ou indiretamente. Em primeiro lugar, indiretamente, e isso de duas maneiras. Uma, quando os preconceitos que há no coração contra a verdade das coisas divinas são removidos, de modo que a mente se torna suscetível à devida força dos argumentos racionais em favor da sua verdade. A mente do homem é naturalmente repleta de preconceitos contra a verdade das coisas divinas. Ela é repleta de inimizade contra as doutrinas do Evangelho, o que é uma desvantagem para os argumentos que provam a sua verdade e faz com que eles percam sua força sobre a mente. Porém, quando uma pessoa descobre para si a excelência divina das doutrinas cristãs, isso destrói a inimizade, elimina aqueles preconceitos e santifica o raciocínio, fazendo ficar aberto a força dos argumentos em favor de sua verdade. Por isso, era diferente o efeito exercido pelos milagres de Cristo, tanto para convencer os discípulos quanto para convencer os escribas e fariseus. Não é que aqueles tivessem um raciocínio mais forte ou mais aprimorado, e sim que o raciocínio deles fora santificado e os preceitos ofuscantes aos quais os escribas e fariseus estavam submetidos tinham sido removidos pela percepção que tiveram da excelência de Cristo e sua doutrina. E outra, quando essa convicção não somente remove os impedimentos do raciocínio, mas também o ajuda positivamente. Torna ainda mais vívidas até mesmo as noções especulativas, exige a atenção da mente, com a firmeza e a intensidade necessárias para tal, fazendo-a ter uma visão mais clara deles e a capacita a ver mais claramente as suas relações mútuas, aumentando a percepção delas. As próprias ideias, de outra maneira sombrias e obscuras, são, por esse meio, pressionadas com maior força e têm uma luz lançada sobre eles, para que a mente possa julgá-las melhor. Como quem contempla os objetos na face da terra, quando a luz do sol é lançada sobre eles, para que a mente possa julgá-los melhor. Como aqueles que contemplam os objetos na face da terra, quando a luz do sol é lançada sobre eles, têm maior vantagem para discernir suas verdadeiras formas e relações mútuas do que quem o vê sob a fraca luz das estrelas ou do crepúsculo. Tendo uma percepção da excelência dos objetos divinos, a mente se deleita neles, e os poderes da alma são mais despertos e inspirados para se dedicarem à contemplação deles, e se esforçam mais plenamente e muito mais pelo propósito. A beleza e a doçura dos objetos movem as habilidades e suscitam suas práticas, de modo que o próprio raciocínio tem muito mais vantagens para seus exercícios adequados e livres, bem como para alcançar seu fim adequado, livre de trevas e ilusão. Em segundo lugar, uma verdadeira percepção da excelência divina das coisas da palavra de Deus convence mais direta e imediatamente de sua verdade, e isso porque a excelência dessas coisas é muito superlativa. Há nelas uma beleza tão divina e semelhante a Deus que as distingue grande e evidentemente das coisas meramente humanas ou das quais os homens são os inventores e autores.
Uma glória tão elevada e grandiosa que, quando vista com clareza, obriga a concordar com sua divindade e realidade. Quando houver uma descoberta real e viva dessa beleza e excelência, não se permitirá qualquer pensamento que a defina como obra humana ou fruto da invenção de homens. Essa evidência que as pessoas espiritualmente iluminadas possuem da verdade das coisas da religião é uma espécie de evidência intuitiva e imediata. Elas creem que as doutrinas da palavra de Deus são divinas, porque vem divindade nelas. Isto é, elas veem nessas doutrinas uma glória divina, transcendente e mais evidentemente distintiva. Uma glória tal que, se claramente vista, não dá margem a dúvidas de que seja de Deus e não de homens. Tal convicção da verdade da religião, surgindo dessas maneiras, de uma percepção de sua excelência divina. É aquela verdadeira convicção espiritual que há na fé salvadora. E quando essa fé se origina daquela convicção, ela distingue-se essencialmente do assentimento comum, que podem conseguir os homens não regenerados. Acabamos aqui, irmãs, a primeira parte do capítulo 4.